É um tema espinhoso, né? Eu costumo dizer que não é tão glamuroso, né? É o final da cadeia do ciclo de crédito ali. E aqui é um tema... a turma que está aqui é muito diversa, né? Então, são várias competências muito diferentes. Então, vai ser um desafio aqui tocar. E eu queria começar, o primeiro ponto aqui, a gente começar apresentando, né? Eu chamei rapidamente aqui, mas gostaria que cada um apresentasse e falasse um pouquinho aí do desafio da empresa, e a gente começa a tocar o painel. Pode ser? Vamos lá, Dionísio. Bom, boa tarde a todos. Né, primeiramente, gostaria de agradecer aqui, né, a Melissa e o time da ProScore pelo convite. Fiquei muito lisonjeado com esse convite. Falando um pouco da minha trajetória, né, eu brinco que quando eu iniciei, né, a coleta de dados era offline ainda, né, já denunciando um pouco aí a minha idade aqui. Agora, falando da iForense, né, nós somos uma empresa que começou há 7 anos atrás, mas que tem um corpo de profissionais já, né, na área de fraudes há 25 anos. E quando a gente começou, né, há 7 anos atrás, a gente viu a necessidade de você empreender na localização de patrimônio, né? Falando um pouco do nosso desafio, você tem algumas categorias, né? Você tem o varejo, você tem o middle, né? Tem o prime e corporate, e a gente se especializou justamente nesse mercado de middle e corporate, porque quando você tem grandes dívidas, né, sei lá, acima de 3 milhões, por exemplo, você já tem uma estrutura, né, e recursos para fazer uma ocultação ou uma blindagem patrimonial. Então, quando você vai tentar recuperar esse crédito, esse patrimônio, enfim, né, já foi movimentado de alguma forma. Então, o nosso grande desafio é como localizar esse patrimônio, como indicar onde foi parar esse patrimônio e, principalmente, ajudar, né, construindo um conjunto probatório robusto, né, para que os advogados, né, daqui chegue, né, receba, né, os clientes, né, os advogados e os clientes consigam, por exemplo, ter uma tese muito rica, por exemplo, para fazer um pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de uma forma efetiva, né. Quero aqui, né, já agradecer, né, os meus colegas, né, que vão compor aqui o palco. E, né, espero poder contribuir aí com a nossa experiência. Bacana, bem-vindo aí, Dionísio. Rubens, vamos lá. Boa tarde a todos, uma satisfação participar desse painel, debater um tema pelo qual eu sou tão apaixonado, né? Cobrança, recuperação de crédito. Eu sou fundador da Zampieri Morotti. Trabalhei nos últimos 22 anos com recuperação de créditos, nas suas diversas modalidades, com garantia, sem garantia, extrajudicial, judicial. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes bancos, grandes construtoras, algumas empresas de varejo, fundos de investimentos. Tive o privilégio de ver essa indústria se transformar nos últimos 22 anos, né? Fui sócio de um grande escritório até o final do ano, e a Zampieri Morotti ela tem uma jornada nova, é uma sociedade nova que nasce num momento onde a cobrança, a recuperação de crédito está se redesenhando, né, onde ela está se remodelando, e temos um propósito de fazer desse processo de cobrança um processo de, como que posso dizer, de revitalização das pessoas, né? Eu acho que a cobrança ela é muito vista de uma forma pejorativa, mas é um trabalho muito bonito. A gente está resgatando muitas vezes a dignidade das pessoas, a gente está mantendo a solvabilidade das empresas, né? Hoje, a PDD é uma grande questão nos balanços contábeis, é um tema muito relevante, afeta, né, o resultado. Então, é muito satisfatório para nós trabalhar dentro dessa área, com todas as nuances, principalmente quando a gente avança para a fase judicial, né? O Dionísio
citou aqui um pouquinho, que ele é um fornecedor de escritórios como o nosso, né? Então a gente tem desafios que se transmutam, né? Da cobrança de baixo valor, com garantia, sem garantia, a cobrança judicial, sofisticada. Isso tudo torna muito encantador, satisfatório. E vamos falar um pouco disso que eu trouxe no detalhe no sequenciamento do painel. Obrigado, pessoal. Bacana, bacana. Agora, Hélio, vamos lá. Bom, boa tarde a todos vocês. Meu nome é Hélio Santana, tá? Eu sou... Voz de locutor, vocês perceberam, tá bom? Né? Fundador aqui da HS. Nós somos uma empresa, estamos atuando há 16 anos. Agradeço aí. A Melissa trouxe um desafio que era o quê? Nós somos oriundos da área de prevenção, detecção, repressão e recuperação a fraudes. Mas nós estamos falando mais da visão de prevenção, porque esse desafio que hoje nós olhamos para esse mercado, ele passa por nós, não é? E isso que eu vou discorrer um pouco aqui dentro para ajudar. Hoje, com o crescimento, nós vivenciamos ali na parte de onboarding toda a parte inicial de nascimentos de novos produtos, não é? Esses novos produtos, falta expertise ainda e saber qual é o comportamento deles. Amanhã, no futuro breve, será que quantos percentual desses serão direcionados à cobrança? Como são esses dados trabalhados? Qual é a entrada? Como nós estamos na primeira milha, ela vai definir a qualidade da última milha. E a ideia vai ser essa aqui de contribuir, ver se eu consigo contribuir o máximo aí, de aprofundar um pouco como é o nosso dia a dia, como é os produtos nascendo, e também vamos falar um pouco de riscos, tanto voltado a perdas e fraudes, que no final elas compõem aí, com certeza, a carteira de cobrança. Muito bacana. Bom, vamos lá. Eu vou tomar 3 minutos aqui do painel, só para dar uma introdução, e depois a gente vai discorrer, porque são temas bastante interessantes aí, diferentes. Eu acho que a gente vai entregar um bom conteúdo. Se eu tivesse que separar aqui a parte de recuperação de crédito, só me apresentando, né, Lucas da Plusoft. Né, a Plusoft é uma empresa de tecnologia, então a gente entrega toda a parte de orquestração. E aí eu queria só voltar 20 anos atrás, fazer um resumo de 3 minutos de 20 anos de cobrança, né? Principalmente massivo, que é a minha praia principal, né? Essa parte bens com garantia, judicial e tal, deixo mais para vocês. Mas só fazer um resumo, cara, que 20 anos atrás, eu me lembro bem, Melissa, todo evento falava de relação de crédito-PIB, né? E aí parou-se um pouco, uns 5 anos atrás, parou um pouco de falar disso, né? Mas quando a gente retoma há 20 anos atrás, o crédito em relação a PIB era 30%. Né? Hoje está em torno de 52%, 53%. Então, nesse período, a gente teve uma evolução gigantesca de crédito. Né? E aí, consequentemente, crédito bem e mal concedido, que isso acaba estourando na cobrança. Então, as carteiras de cobrança, principalmente nos últimos anos, ela teve um inchaço muito grande, né? Se a gente falar de pandemia, enfim, de algumas crises que a gente teve nesse período. E aí, o que muda do massivo, né? Que é meu resumo de 20 anos aqui. 20 anos atrás, a gente fazia a cobrança massiva muito voltado para telefone, né? Então, a gente tinha poucos meios de comunicação, né? Isso vem evoluindo e hoje a gente tem uma gama muito vasta de opções de comunicação. Então, esse resumo que eu quero dar é assim, cara, a gente não mudou a forma de fazer cobrança, a gente mudou o meio, né? Então, eu vejo poucas evoluções dentro do mercado de cobrança. Então, eu já fui cliente, já fui empresa de cobrança, e minha aposta agora é ser uma empresa de tecnologia que faz cobrança, né? De uma forma mais inteligente, usando dados, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas o que eu queria mencionar, meio que uma provocação aqui, que a gente não mudou muito a forma de fazer cobrança, a gente mudou mais o meio de fazer cobrança, né? Antes eu fazia por telefone, agora eu tenho vários meios de comunicação que facilitaram, mas a gente acompanhou a parte de comunicação, né? Agora eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, SMS, cara, eu tenho vários eventos aqui que, na verdade, eu discuto muito isso internamente, em todo lugar que eu vou, que a gente não tem assim, cara, o que diferente aconteceu, né? E aí, nos últimos anos, eu vejo que a gente está dando um próximo salto, né? Com ChatGPT, IA, a parte de escoragem, que a gente está trazendo muito isso, e é um tema muito relevante aqui
no evento. Então, a primeira provocação que eu quero deixar é assim, o que de fato mudou, né? Eu brinquei aqui de 20 anos, eu acho que todo mundo aqui tem mais de 20 anos de janela aí, né? De profissão. E dentro da competência de cada um, a gente discorreu um pouco assim, cara, o que evoluiu, né? Como é que está o mercado hoje em relação ao passado, né? E a gente deixa só aquela pimentinha depois para falar do futuro, mas eu queria... Como é que a gente caminhou até agora, né? O que a gente evoluiu, como que a gente está avançando? Acho que vamos lá, Rubens. É bem interessante alguns pontos que você trouxe, Lucas. Eu acho que em relação ao crédito, né, realmente, 20 anos atrás, o crédito no Brasil ainda era muito incipiente, né? De tal forma que a inadimplência também era um tema secundário. Isso é uma das grandes mudanças que eu enxergo olhando um cenário de 20 anos para os últimos 6, 7 anos, né? Eu acho que depois da crise de 2018, principalmente 2008, depois da crise de 2008, isso se tornou ainda mais acentuado, né? A inadimplência não era um número visto por pequenas e médias empresas. Os grandes bancos sempre foram muito sensibilizados pela inadimplência. Ela sempre refletiu com muita força dentro dos seus balanços. Mas quando você pega uma empresa que não é do setor financeiro, a inadimplência era um dado esquecido, estava ali perdido, então as áreas de cobrança elas ficavam em segundo plano. Esse não era uma diretoria, não era sequer uma gerência, muitas vezes, em muitas empresas. Na medida em que o crédito evolui, na medida em que passa a ser uma realidade conviver com o parcelamento e as diversas linhas de financiamento, e você começa a sentir o impacto financeiro disso nos seus balanços, nos seus demonstrativos de resultado, esse tema começa a ganhar corpo, e eu acho que isso explode em 2008, que é onde tem um grande boom de inadimplência, e praticamente todas as empresas precisam começar a olhar este tema. O tema PDD começa a ser um tema relevante, não só para o sistema financeiro, mas para todas as empresas que estão, então, envolvidas dentro das operações de crédito, né? Então, eu acho que isso é realmente uma mudança muito grande de cenário quando a gente olha lá o começo da minha vida profissional para os últimos anos, né? E aí, assim, eu consigo enxergar dentro do segmento de cobrança, então, falando o que fazer diante dessa nova realidade da inadimplência, 3 grandes fases. É uma percepção muito pessoal minha, né, mas eu acho que tem uma primeira fase, onde a cobrança ela é feita de uma forma muito arcaica, muito artesanal, muito dissociada, né? Então, você não tem muita interação entre os departamentos. O time que faz a cobrança propriamente dita, a renegociação, ele está ali isolado com as suas técnicas, com os seus scripts, com as suas informações. O time jurídico está lá do outro lado, isolado, e não se fala. O time que origina, o time comercial, está lá do outro lado, isolado. E muita força, muito as pessoas fazendo sem muita organização, sem muita inteligência, né? E não há muito sistema também nesse momento. Você tem malemar planilhas para dar suporte. Aí você tem uma grande inovação tecnológica, você começa a ter automações, você começa a ter os CRMs, você começa a ter os robôs, e começa a se cogitar até mesmo se eles vão substituir as pessoas, né? Então, a gente vive uma euforia das tecnologias, isso muda um pouco o cenário. É uma segunda fase. E aí vem uma terceira fase, e passa-se o medo de que as pessoas serão substituídas, né, e fica claro que elas vão ter que coexistir. As ferramentas, elas são... A tecnologia, elas são grandes ferramentas para as pessoas, que são imprescindíveis dentro desse processo, mas você precisa de informação. Você precisa começar a tomar decisão com base em dados, você precisa embarcar inteligência, né? Que eu acho que é a fase mais recente que a gente vinha vivendo. Imagino que nós vamos falar daqui a pouco sobre o que virá, mas se a gente olhar um pouquinho para o passado recente, então a gente está na fase onde a tecnologia coexiste com as pessoas, mas elas são subsidiadas por dados, por informações inteligentes, por otimização, até porque o universo
em cobrança se tornou muito grande. Já não dá mais para atuar em tudo na mão, né? Sem dúvida, cara. E esse ponto é fundamental, porque não tem... É escala, né? Se a gente saiu de 30 para 50, imagina aumentar a operação para eu cobrar todo mundo. Então, e o PIB aumentou, né? 30 para 50 com o PIB que... Falando de um PIB de 1,9 tri, então, de dólares. Então, é um volume muito grande de carteira para cobrar. E para isso a gente precisa de automação, não tem dúvida, né? Assim, de todos os processos aqui, independente da fase que a gente está falando, a gente precisa de automação para conseguir comportar e atender todo mundo ali nesse processo. E aí, dentro da linha, Dionísio, como é que você enxerga todo esse movimento dentro da sua competência aí de atuação? Acho que o Rubens colocou um ponto importante, né? A tomada de decisão, ela precisa ser feita baseada em informação, né? E os dados, propriamente dito, quando organizados, né, de uma forma efetiva, dentro de uma linha do tempo, por exemplo, você começa a enxergar movimentos e situações em que mostra que aquele teu devedor, por exemplo, se preparou, às vezes, para ficar inadimplente, ou mesmo não honrar com seus compromissos, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, de investigação nessas carteiras, né, que são carteiras de valores mais expressivos, a gente começou a entender que eles não apenas estão ocultando o patrimônio, mas têm recursos para ocultar. Porque não é muito fácil você criar, né, e manter uma estrutura, por exemplo, de uma empresa patrimonial, né? Além dos custos de transferência, né, que você tem ali, né, do teu patrimônio para essa empresa patrimonial, você tem que manter ainda contador, manter outras questões, né? E a Forense veio para entrar nesse mercado que estava um pouco deficiente. Se você olhar um pouco nas áreas dos bancos, né, vamos dizer, há uns 10 anos atrás, você não tinha pessoas fazendo investigação de grandes, né, valores, o que ajudava muito na questão, né, da interação com o próprio jurídico, né? Eu acho que esse nicho na qual a gente começou a se desenvolver e buscar, né, cada vez mais excelência, traz para a área de cobrança uma excelência maior, porque quando você desenvolve uma tese e ingressa, por exemplo, indicando que houve, né, estratégia de ocultação patrimonial, sucessão empresarial, grupo econômico, se você não tiver pautado muito com dados objetivos, né, agora, né, sucumbência é um ponto super relevante nesse aspecto, né, e eu acho que esse é o terceiro ponto, né, Rubens, que você está colocando, que é a inovação, né, para que você consiga consumir o maior volume de dados possível, né, mas que esses dados, efetivamente, ou eles sejam validados, né, para que sejam transformados em informação. Então, o mercado, né, de investigações patrimoniais na qual a minha empresa atua, o que a gente busca é, de fato, não só entregar para o corpo jurídico, para os nossos clientes, aonde está o patrimônio. Porque isso é fácil. O patrimônio saiu, né, do pai e foi para o filho. Isso em si não diz nada. E não tem problema nenhum isso acontecer, né? A questão é natural, né? Você não tem ilegalidade nisso. Mas, a partir do momento que ele faz esse movimento para o filho, e o filho dá uma procuração de plenos poderes para ele, né, vender, dar em garantia, fazer outras coisas, aí você tem, né, o que a gente chama de o primeiro indício de uma fraude a credores, por exemplo, né? Então, acho que esse é um mercado que está em constante evolução, né? As plataformas já estão sendo desenvolvidas um pouco para isso. Acho que é um pouco incipiente ainda, né? Essas grandes, né, mineradores de dados foram para uma base mais de compliance, mais, né, pautado ao dia a dia dos escritórios de advocacia, mas ainda não tem a inteligência propriamente dita. E falando um pouco de robô, né, IA, que é um tema que todos trouxeram aqui ao longo do dia, né, ainda o fator humano é importante nesse momento, né? Porque fazer as conexões não é simplesmente pegar o dado A, o B, né? É interpretar o dado, avaliar aquilo e transformar, né, numa informação para tomar uma decisão. Legal. Não, muito bacana. Assim, é um modelo bem diferente que eu digo assim, pelo menos do meu mundo aqui.
Aí você está falando de altos valores, né? Você comentou de 10 milhões de... A gente começa geralmente em carteiras de 3, né? Já fizemos de 200 e de 500 milhões. E nesse universo, quando você vai para esse tipo de dívida de grande monta, às vezes, né, até né, a gente estava conversando no almoço, né, Rubens? A investigação, o patrimônio em si é secundário no primeiro momento, porque primeiro você precisa identificar se houve fraude naquilo, né, para você, né, conseguir, né, responsabilizar, sei lá, o segundo, terceiro nível, seja de uma empresa ou, né, de um familiar que recebeu aquele patrimônio. Né? Então, quando você está falando desse universo, aí nós estamos falando de pessoas altamente capacitadas, né, com recursos e acesso, sabe o que está fazendo. Legal. Bom, muito bacana. O próximo passo que eu estou pensando aqui é a parte de fraude, né? Quando a gente fala em fraude, eu já cuidei de uma carteira muito grande de telecom e esse assunto era a todo momento, né? Abriu crédito, entra mais fraude, entra o FPD, né, que é a inadimplência de primeira fatura, aí você vai ver parte disso vira fraude, mais no massivo, né? Como é que você está vendo isso? Como é que vocês tratam isso na ponta? Dá uma pincelada aí desse modelo de fraude que vocês fazem. Fica à vontade, eu dei o exemplo de massivo, mas eu sei que você trata toda a cadeia aí. Né? Não, perfeito, Lucas. Eu vou retornar um pouquinho lá. Falou 20 anos, eu vou falar de década de 90. Eu acho que falar de inadimplência tem que saber a evolução começa lá. Toda a parte de inadimplência, ela começa primeiro pelo senso de moral daquela sociedade naquele momento. Então, e também pela economia. Então, quando eu sou oriundo da área de perdas, e nós pensávamos muito isso. Então, em 90, nós tínhamos um nível que era assim. Primeiro, poucas empresas, poucas concorrências. Com isso, e nós tínhamos um senso moral, e aquele negócio da honra do meu nome, ele era mais latente. Então, as empresas trabalhavam muito em cima disso, né? Tivemos cases, igual Casas Bahia, vários outros, que usavam isso para diminuir o processo de inadimplência. Só que, com poucas concorrências, era transferido para o preço das coisas todo esse risco, que era o risco na área de inadimplência, perdas voltadas a maus pagadores. E também tinha, devido a isso, um retorno maior, vamos falar assim, uma eficiência maior de retorno desse caixa. Depois, com isso, chegando ali para os anos 2000, começou a ter uma expansão de empresas e, com a concorrência, começou a ter a maior tomada de riscos. E começou não mais uma, duas empresas disputar aquele cliente, mas 20 empresas disputando o mesmo cliente. Isso gerou o quê? Isso gerou, primeira coisa ali, um fatiamento desse indivíduo e já uma projeção do endividamento deles a médio e longo prazo. E nesse processo, houve ainda de 30%, né, que você falou, foi aumentando o crédito, que é o poder de tomar, mas a iniciativa dele, o inicial, do salário 100%, ele não mudou. Então, cada vez, ele estava impactando aquilo de base. Então, esse é bom a gente entender o processo, né, de por que a inadimplência chegou nos níveis de hoje. Não é? Quando nós chegamos ali, agora eu vou trazer para a nossa área, que, juntamente com ela, tem um processo dentro da área de cobrança, que é um funil, né? É um funil. Nós temos que nos preocupar, aí nós temos várias coisas, que são os tipos de fraudes. A fraude propriamente dita, nós temos, pensando bem no onboarding, só existe antes da confecção. Quando você abre, quando está contratando uma operação, só existe um tipo de fraude: falsidade ideológica. Falsidade ideológica, seja falsificação de um documento de identificação, de um ACCB, qualquer tipo de falsificação de um documento que dá força
aquele título, não é? Então, esse é um problema que chega lá. Então, isso aumentou assustadoramente, por quê? Primeiro, vários canais, pessoas novas sem políticas determinadas, não é? Novas empresas que não tinham uma política de crédito, não tinham uma política de risco, não tinha ferramentas de controle e não tinha uma inteligência analítica em nenhum número. Então, nós estamos falando de 90, esquece de número. 2000, poucos números. Começou a ter, depois de 2010 para cá, que começou a ter uma relevância de números. Então, quando chegou, temos esse tipo de fraude. Só que aí nós deparamos em cobrança muito mais pesada que, por exemplo, depois de ter essa conta e esse produto fechado, entrou-se aí num outro tipo de fraudes, que só acontece posterior, que seria uma fraude amigável. Seria pessoas em volta explorando esse indivíduo pela fragilidade dele. Então, parentes, etc. Então, nós temos ali um problema que a gente sabe a origem, partiu daquela casa, muitas vezes partiu daquele computador que está ativado, daquele aplicativo, só que não foi ele que fez. E aí entram outros riscos disso. Fora isso, também apareceu outras modalidades de fraudes que é voltada aqui, a invasão de contas. Como não tinha segurança em sistemas, controles, tudo isso que se discute hoje sobre DPO, SI, Sistema da Informação, tinha vazamentos constantes e usos por parte, ora de um terceiro ou de um vendedor, né, que ainda persiste um pouquinho ainda, mas era muito grande de início, porque simplesmente não tinha regra. Não é? Era muito comum quem é de SI falava assim, olha, para um processo de venda, né, falava, eu tenho uma senha. Não, é uma senha, só 3 senhas para todo mundo. Um ficava doente, ele fazia o que chamava socialização de senha. Era forçado a emprestar essa senha, e aí automaticamente fazia todo um processo fraudulento, mas quem era realmente a pessoa que fez? Nós poderíamos demitir, poderia tudo aquilo, mas cairia novamente. E depois os outros tipos de fraudes, que oriundos de roubo, oriundos disso. Mas tem uma coisa que também aconteceu, que gera perdas, que é da nossa área, que é uma mesa que muitos chamam de intercâmbio, que é onde se classifica as contestações. Nas contestações, quando se contesta, tem algumas coisas oriundas, que é o quê? Fala assim, ó, eu não reconheço. Mas, às vezes, ele não reconhece primeiro, porque ele não reconhece aquela taxa. Me enganaram. Uma vez que ele se sentiu enganado, ele fala, não foi esse produto, não foi eu que fiz. Então, eles geram condições para isso. Não é? E também, em cima desse tipo de fraude de contestação, também tem a controvérsia. Falar assim, não foi, me venderam errado, e aí tudo entra num processo de fraude. E ao término, que cai para vocês, fora todos os outros tipos de fraudes, existe um problema que chega, que é a reclamação, que nós detectamos isso, vindo do pessoal de retenção de clientes. Onde as pessoas que estão querendo reter o cliente para que ele não migre, eles têm uma meta dentro, né, alguns outros grupos de serviços, que vai refletir em vocês, que eles simplesmente, até dia 30, eu tenho uma obrigação de bater minha meta, de segurar determinadas pessoas, uma taxa de retenção. Só que aí está tendo uma coisa que é preocupante, eu estou vendo em várias instituições e que a gente foi fazer trabalhos, que eles trabalham junto aos prestadores de serviços principalmente, que é assim, se ele está fazendo isso, está tendo um ódio, porque eu quero pagar a minha dívida. E retê-lo está tendo ações de quê? Não estão me negando esse direito. Então, assim, até então, é uma estratégia que, embora seja importante de retenção, o quanto que ela também está impactando. Então, é só um apanhado para verificar a fraude, né, todos os tipos e como ela está se moldando. Bacana, tá verdadeira aula mesmo, de saber de todos os pontos da fraude. Aí eu queria puxar um segundo gancho aqui, que eu acho que esse é preponderante no que a gente vai fazer daqui para frente, que é a parte de inteligência, né? A gente fala muito de inteligência, a gente vai fazer reunião, parece que o que está se fazendo não é inteligente, mas como que a gente dá o próximo passo, né? Eu me lembro dos modelos, os primeiros modelos que eu rodei em 2012, 2013, 2014, que eram os modelos de autocura, né?
Falar, esse cliente ele atrasa, mas paga, né? Tem um cliente que é o cliente novo de base, né? Que o cara acabou de entrar na base. Então, assim, eram os modelos mais incipientes que hoje a gente consegue, por exemplo, lá na Plusoft, a gente roda alguns modelos de realmente propensão de pagamento ou não, né? A gente cruza com informações de mercado. Então, a gente acabou sofisticando e isso vem ajudando muito para a gente não ficar dando tiro para todo lado sem saber o que está fazendo, né? Então, hoje tem o autocura, tem o cliente com propensão A, B, C, enfim, você consegue tratar tudo isso aqui e embargar tecnologia, né? Então, não adianta você saber o que o cliente vai acontecer com o cliente sem ter a tecnologia correta para atender. Então, hoje a gente chegou num ponto que a gente consegue determinar se o cliente ele é melhor atender ele no WhatsApp, por exemplo, ou se atender no SMS, se ele não realmente precisa de um telefone. Isso independe de idade, isso é legal, né? Que o modelo te traz, independente das variáveis, você consegue criar um modelo e para cada carteira varia muito, né? E eu queria começar esse bate-bola aqui com vocês em relação a isso, né? Como é que a tecnologia vem ajudando, não só a parte de modelagem, a parte de IA, tem a parte de chat GPT, que quando saiu a gente testou, provavelmente muita gente que testou também, que são as mensagens, né? A gente ter mais assertividade nas mensagens. Então, a gente falou, cria uma mensagem para o cliente que está devendo mais de 90 dias, veículo. Aí vinha um chat GPT e ele coloca toda a parte que dificilmente o humano vai conseguir fazer, né? Tentando entrar na psicologia ali da pessoa e tal. Então, foram frases muito bacanas que a gente usou também para fazer. E do lado de vocês, como é que vocês estão vendo isso? Como é que a tecnologia vai contribuir e já contribuiu com o negócio de vocês? Legal. Bom, Lucas, eu queria só puxar um gancho do que o Hélio trouxe aqui, que eu acho que vai evidenciar a relevância do processo de cobrança na vida de todo mundo, né? Quando a gente fala de cobrança, frente a uma concorrência acirrada, que você contextualizou muito bem, ela começa a nascer ali nos anos 90, 2000, a gente está falando que o nosso time, quando eu tenho uma cobrança eficiente, o meu time comercial pode ser mais agressivo, né? Então, assim, se a gente está concorrendo pelo mesmo cliente num cenário de escassez, dar as melhores condições, ser um pouco mais ousado na concessão de um crédito, ser um pouco mais arrojado numa taxa, porque eu confio no meu processo de cobrança, pode ser decisivo, pode ser um divisor de águas, né? E isso que eu estou trazendo acaba completando o que a gente vê nessa terceira, quarta fase do processo de cobrança, que é a interdisciplinariedade, né? Tá tudo amarrado. Então, se eu falei que lá na primeira fase que eu desenho na minha cabeça era tudo muito segmentado, agora está tudo amarrado. A área comercial é extremamente relevante na definição das políticas de cobrança, e as políticas de cobrança refletem diretamente nas estratégias comerciais. O que o jurídico faz como instrumento é das coisas mais valiosas que um time de negociação pode ter para definir o quanto ele pode segurar, o quanto ele tem que ceder numa mesa de negócios, né? E tudo isso são dados que estão sendo gerados e que precisam ser transformados em informação, é um pouco do que nós falávamos mais cedo, né, Hélio? Precisa ser transformado em informação, certo? E hoje a gente não consegue viver sem as tecnologias de comunicação que você trouxe também no começo muito bem, né, Lucas? Realmente acho que a grande revolução ela na forma de se comunicar, e é impressionante, porque a gente ainda, que é mais antigo, resiste no telefone, mas hoje se fala pelo WhatsApp, né? Essa é a principal ferramenta de comunicação. E ela redefine todos os indicadores que a gente conhecia, né? Porque a gente sabia muito bem o que era uma taxa de conversão de tentativa de descagem alô em CPC, CPC em proposta. Mas e quando é pelo WhatsApp que esse referencial muda, né? A gente tem que voltar lá e recalibrar todas as nossas contas, né? Então, a tecnologia ela está no meio desse processo de busca de informação, de dado, transforma em informação, define quais são os melhores mecanismos que você vai usar para fazer uma negociação. No jurídico, isso tem um impacto muito grande, porque eu preciso fazer o meu jurídico ser
otimizado, ter um custo compatível, ser eficiente, rápido, e a tecnologia me ajuda a tudo isso. Mas tem um ponto que eu queria trazer, que eu acho que assim, hoje a gente vive um momento da jornada do cliente, né? Chegou. Eu acho que é algo que já é falado nas equipes de vendas, né, há muito tempo, na jornada do cliente, de você idealizar a persona, né, do comprador, do consumidor, mas a cobrança, na minha opinião, ela mudou. Ela não dá mais para ser seca. Eu preciso também ter o persona. Quem é o meu devedor? Como, de fato, eu consigo mostrar para ele que eu estou aqui para tentar auxiliá-lo numa solução, de fato, entender qual é a realidade dele. E aí, amarrando também com o que o Hélio trouxe para nós aqui sobre fraude, né, e casando com dados, eu preciso conseguir separar joio de trigo, eu preciso saber quem é o inadimplente que teve uma dificuldade financeira, quem é a empresa que está passando por um momento sensível, quem é o fraudador, quem é o golpista. Eles são figuras muito diferentes e vão exigir da gente um tratamento muito diferente. E para alguns, nem mesmo a busca patrimonial vai ser o suficiente, né? Então, a gente tem que conectar tudo isso. A única forma de conectar tudo isso é com tecnologia. Tecnologia que nos ajude a trabalhar esse volume insano de informações. A gente tem que se valer de parceiros. Quem é que me ajuda a criar um score? Quem é que me ajuda a organizar essa informação? Vai ser muito difícil ser especialista em tudo, né? Para que isso vire ações práticas e ainda por cima me preocupando na forma como eu me conecto com aquele que está devendo, com aquele que está com uma dificuldade, para usar o discurso certo e conseguir, de fato, chegar no consenso. Então, assim, é uma mudança significativa. Perfeito, perfeito. E tecnologia, é mais uma provocação aqui, tá? Tecnologia virou commodity, né? Hoje, o acesso à tecnologia ela é muito facilitada. Então, todo mundo tem discador, sistema de cobrança, sistema de enriquecimento, mas como é que você trata a tecnologia, como é que você coloca inteligência, aí voltando para as pessoas que você comentou, né? Como é que você coloca as pessoas certas para fazer as ações corretas, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E no seu mundo, Dionísio, o que você tem a dizer aí para a gente sobre tecnologia, que eu acho que acaba contribuindo bastante para você também, né? Ah, sim, a gente viu uma mudança, como eu brinquei lá no começo, né? Eu iniciei minha carreira no offline, né? Então você precisava ir, por exemplo, no cartório de registro de imóveis para perguntar se o Lucas tinha imóvel, né? Aí você voltava depois de 7, 10 dias para pegar aquele documento, aí você fazia a análise. Então isso era um processo muito complexo na época, né? Eu lembro que eu fazia isso de moto, porque dava uma agilidade quando a gente começou lá atrás. E o início da minha carreira tinha muito a ver com... A pessoa fez a fraude dentro da empresa e a gente tinha que recuperar aquele valor que foi desviado. Então, foi assim que nasceu, né, o Buscariativos, na forma com que ele é hoje. Ao longo dos anos, você tem diversas tecnologias que vêm avançando, né? Registradores é uma delas, né? Se você pega o Arisp hoje, você consegue varrer, por exemplo, alguns estados, coisas que eram impossível no passado, né? Imagina você fazer uma pesquisa de bens imóveis no estado inteiro de São Paulo, né? Eu não sei a quantidade de municípios, mas é bastante expressivo, né? Ou você fazer isso no Brasil inteiro, né? Uma vez eu brinquei, fazer uma conta, vamos fazer uma pesquisa patrimonial no Brasil inteiro. Cheguei mais ou menos a 16 milhões por target. Então, assim, é algo possível, mas inviável. Então, o que você precisa é ter acesso a informações e, basicamente, o que a gente faz lá é consumir muitas informações de diversas bases, né? ProScore é uma delas, né? E a gente tem outros fornecedores de dados também, o que ajuda na assertividade da pesquisa, né? Você saber onde pesquisar, né, te dá um diferencial nesse aspecto e você consegue ser muito mais assertivo, né? Está cada vez mais difícil, né? Porque, né, nós, do lado da inteligência, estamos tentando buscar ferramentas que nos ajudem no nosso trabalho. Do outro lado, também tem pessoas pensando em como né, esconder o patrimônio, né? Recentemente, né, tem empresas que estão fazendo inteligência processual, né, para verificar pessoas que têm cisbaju de ativo, oferecendo contas digitais
que não passam, né, dentro do Sisbajud. É uma forma de você blindar esse patrimônio. Então, quando a gente está falando em essa arrecadação de documentos e buscar as informações, né, você tem que ter a capacidade de diversos canais de dados para que isso acelere o teu processo e você consiga chegar antes do teu concorrente, que é o credor do lado. Porque o devedor não deve só, né, para o Bradesco, para o Banco Itaú, né, ele deve basicamente para todo mundo, né, e quem chega primeiro bebe água. Sim. Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo, eu acho que até o Rubens colocou, que é muito importante, né, a questão de análise de credores concorrentes. Porque no universo que a gente está atuando em termos de investigação, por exemplo, né, tá todo mundo, quando sai uma recuperação judicial, por exemplo, né, essas, né, americanas, né, recentemente teve 123 milhas, você tem a Cervejaria Petrópolis, por exemplo. São recuperações que sai a recuperação, a gente já recebe um pedido de proposta para tentar, né, chegar à frente. E quando a gente está fazendo a inteligência processual, na identificação de eventuais recebíveis, identificando eventualmente leads simulado, que a gente vê muito isso também, que é uma forma de proteção patrimonial. Um exemplo, né, rápido, né, um devedor que a gente estava investigando, ele deu um determinado imóvel do valor expressivo como garantia de honorários advocatícios. Quer dizer, né, como é que você alcança aquilo se o advogado recebeu aquilo em garantia? Quando a gente começa a fazer essa inteligência processual, né, a gente começa a analisar também as estratégias desses concorrentes, que são seus credores concorrentes, que é super relevante nesse aspecto, até para fugir, às vezes, de estratégias que já estão sendo utilizadas. Né? Eventualmente, o Santander, por exemplo, né, só como exemplo, ele está usando uma estratégia determinada porque ele tem um risco dele. Né? O risco dele e ele vai fazer o esforço do tamanho do risco. Já o Bradesco, por exemplo, né, não está enxergando aquela estratégia, ou enxergou aquela estratégia e falou, não vou por aqui porque o Santander já está bem posicionado. Né? Então, a gente tenta também trazer outras soluções para que você consiga, de alguma forma, né, e esses valores, né, que a gente acaba fazendo o trabalho de investigação são processos que duram anos, né, porque o judiciário também é um pouco mais lento. Você precisa, né, dentro desse jogo, que é um xadrez propriamente dito, mexer algumas peças para que ele sente para você uma mesa de negociação. Porque, às vezes, você não consegue, né, 100%. E o que eu falo para os nossos clientes é assim, olha, se você pegar o meu relatório e botar dentro do processo, eventualmente numa recuperação, você vai sair de uma posição privilegiada para o último da fila. Né? Porque na recuperação, primeiro, né, você tem o fisco e os trabalhadores, né, e aí por diante. Então, a inteligência na coleta e estruturação de dados tem feito com que a gente dê 2 passos a mais em relação aos credores concorrentes, e também a gente avalia aquela estratégia jurídica que está dando certo. Porque, efetivamente, às vezes não dá certo, porque daquele tribunal, naquele juiz, ele tem uma forma de pensar e uma forma subjetiva de tratar aquela situação. Então, às vezes, você chega com um pedido, né, de grupo econômico, por exemplo, e você sabe que ele não vai conceder. Já a outra vara é mais propícia para isso. Então, a gente também tem feito o trabalho de inteligência nesse sentido. Bacana. Deixa eu fazer só uma pesquisa aqui. Quem trabalha com cobrança aqui da plateia? Recuperação de crédito, ou fornecedor, ou cliente? Levanta a mão. Só aqui tem uma luz aqui que eu não consigo ver direito. Ah, legal. Acho que é metade do público aqui, né? Bacana. Bom, o Hélio, se você puder contribuir com a parte de tecnologia também. Perfeito. A palavra inteligência, eu acho que ela é a mais importante. Né? Então, quando você fala de tecnologia, se você não utilizar, você não é inteligente. Então, já começa por aí. Né? Tem alguns que são os radicais contra a tecnologia, então, para mim, esquece, isso já está fora do jogo. Agora, ela tem que saber o que é essa tecnologia.
Tem um museu em Nova York que chama-se, na tradução lá, é assim, as maiores invenções do mundo que não servem para nada. Então, você tem que saber, porque senão você também, com as ferramentas, você vai encarecer seu processo e não vai ter eficiência nenhuma. A inteligência, eu vou falar um pouco da evolução, o que nós utilizamos hoje. A gente tem que pensar em 3 eficiências, né, básicas, né? São várias, mas a eficiência financeira, você tem que buscar esse retorno, a eficiência operacional, não é? E a eficiência tecnológica, não é? Que vai ser o meio que você vai poder chegar um pouco mais longe. Mas lembre-se que velocidade não quer dizer a melhor coisa. Se você não tiver freio, se for rápido, você vai bater no muro, você vai morrer. Então, é a tecnologia certa. Mas a maior tecnologia, que é o desafio nosso, porque todas as ferramentas derivam dela, são os dados. Então, mas são dados, não dados estruturados, quando as pessoas falam. Para estruturar um dado, ele já tem que existir. Tem que ser os dados, uma arquitetura de dados voltada àquele negócio que você está protegendo. A pergunta de dados, eu tenho que saber assim, de 1 ano de idade até 100 anos de idade. E eu quero saber se a pessoa de 20 anos no estado, meu sotaque, né, você também, né, somos mineiros, então o que acontece? Será que o jovem de 20 anos é o mesmo? Será que o consumo de bens que ele está fazendo em aquele estado, determinado estado, tem uns que o sonho no interior de Minas Gerais é ter um carro. Aqui em São Paulo, eu noto que meus filhos falam assim, eu gosto de Uber. Então, o risco aparece a partir disso aí. E outra coisa então, através disso você vai alimentar as IAs, porque as IAs são crianças geniais, mas se estiver no meio do mato, vão lembrar de plantas. Então, você tem que saber o que vai ser ensinado. Então, essa é a catalogação. Segundo, entender também o produto. Cada vez que entra, né, no fórum que estava o pessoal do Banco Central, eles falaram, o secretário, que estava na parte de supervisão, ele falou do método COSO, que se usa para quê? Mapeamento de risco. Na minha empresa, todos têm que ter o curso, para saber mapear o risco. Através do risco, a gente começa a saber quais os dados relevantes que nós vamos ter que começar, mesmo se não temos, captar para ter um futuro mais tranquilo, ou pelo menos mais visível. E essa tecnologia, então, IA usa dados. Quando você vai fazer uma reunião estratégica, ela tem dados, né, que vão desde o remissivo, voltar atrás, e até projetar algumas visões à frente. E depois também, esses dados eles vão ser para elementos, né, que eles servem, ora, para o crédito, que é uma coisa, a fraude, que propriamente dita, em todas as suas concepções, ela vai, pelo menos, gerar o risco do negócio. Para trabalhar com margem, para fazer tudo isso. Então, eu vejo assim, aí, lógico, e as especializadas, que falaram mais cedo, vai chegar nisso. Mas para que ser especializada, ela está falando, eu não me alimento daquilo que ele alimenta. Então, que dados que nós estamos falando? Produtos, depois nós vamos ter veículos, né, que eu vi que tem lá, é uma área com dados excepcionais. Os seguros, eu nunca vi, é uma Disneylândia de dados. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Vocês não têm noção, é uma coisa absurda. Dá para fazer elementos preditivos, dá para montar sistemas neurais fenomenais, mas tem que saber o que você procura, né? E só para fechar, Lucas, eu acho que a concepção de dados que sai da minha área, que aí chega até ali, eu acho que falta essa conexão. Tá? A tecnologia está entre unir a entrada, captando quem é de fato o Lucas no início, como ele se comportou. O crédito faz isso com risco, mas não com dados. O dados é para gerar um score, mas lá na frente, na cobrança, eles precisam realmente dos dados originários. Não é? Então, dos dados originários. Porque aí sim vai conseguir separar quem é mal pagador, aquele que é caloteiro mesmo, né? O inadimplente, que passa por dificuldades, e o fraudador, que pode ser a pessoa mesmo fazendo a autofraude. Então, o que falta para fechar é trazer da nossa área
fazer comunicações dentro da própria instituições, conversar com a área de cobrança dentro dela mesmo, fomentando dados e tecnologias para que aí sim facilite o trabalho final, que é a recuperação desses ativos aí. Perfeito. Ô, Melissa, eu não perguntei, mas quanto tempo a gente tem? Não, mas ninguém me avisou, a gente vai falando aqui. Ah, tá a plaquinha. 50 minutos, pessoal, vamos lá. 3 minutinhos aqui, só para a gente fazer as considerações finais. Assim, a próxima provocação aqui, e aí é jogo bem rápido mesmo, 30 segundinhos cada um, é o que vem por aí, né? Então, a gente falou aí de tecnologia, evolução de 20, 30 anos e tal, mas daqui para frente, né? O que a gente tem, uma provocação aqui de se tem alguma coisa nova, se tem algum insight, alguma coisa para a gente contribuir com a turma aí. Pode ir, desculpa, vamos lá. Não, pode ir. Não, imagina, vamos lá. Eu acho que já antecipei um pouquinho a minha visão. Eu acho que a gente tem, óbvio, muito desenvolvimento tecnológico por vir, tem a evolução disso tudo que foi falado, mas, na minha opinião, a grande questão, pensando em cobrança, além de tecnologia, de inteligência artificial, etc., tudo aquilo que continua vindo como auxílio, ferramenta, é esse olhar para quem está do outro lado, é a jornada. Eu acho que assim as pessoas elas tendem a ganhar relevância, na minha opinião, conforme a tecnologia vai se tornando mais presente na nossa vida. Então, assim, seja de quem está na posição de cobrar, ela passa a ser a pecinha que muda o jogo, porque a tecnologia é uma commodity, de uma certa forma, todos podem ter acesso a ela, é uma questão de ter capacidade financeira ou não, mas ter pessoas engajadas, envolvidas, comprometidas, que entendem com perfil, isso é uma arte, é um talento, saber selecionar essas pessoas, treinar essas pessoas e manter essas pessoas, né? E olhar o outro lado também, quem entender, compreender, pensar nele como alguém que começou uma jornada lá atrás e que está numa etapa dessa jornada e que não é o fim ainda da jornada dela, ela vai continuar. Eu acho que isso e saber separar os públicos, né? A gente viu aqui fraude dentro da massa, como ela é importante, mas saber trabalhar a informação especializada, individualizada, nas situações onde é necessário também, como é relevante isso. Bacana. E para você, Dionísio? Isso é uma boa pergunta, viu? Prever o futuro nunca é fácil, né? Eu vivo do passado, né? Porque eu brinco que as investigações, você olha para o passado e o passado te conta muita coisa, né? O próprio Google Maps, por exemplo, você consegue voltar para o passado e ver se aquela casa, né, teve uma reforma, se ela teve uma mudança, se aquele ponto comercial existia no passado, né, qual era o nome daquela fachada. Então, assim, coisas nesse sentido. O que eu vejo de futuro é, efetivamente, a tecnologia ajudando a acelerar, né, cada vez mais, né, a coleta e o tratamento do dado. Mas o que me preocupa também é quem está operando, né? As pessoas que, no fim das contas, vão receber essas informações, elas precisam estar muito bem treinadas, né? Como o Hélio comentou, às vezes lá na parte de cadastro, né, a pessoa já cometeu algumas falhas, mas pela velocidade na qual ela tem que liberar o crédito, não dá tempo dela pensar. E se você não tem esse tempo de pensar, você acaba atropelando alguns passos e você, ao invés de mitigar o risco, você traz o risco para dentro de casa. Então, um pouco nesse aspecto. Eu acho que a capacitação de pessoas, o entendimento de quais são os dados que são necessários para a sua operação e a sistematização disso, para que ela possa tomar a melhor decisão, né, ou, pelo menos, passar uma informação de qualidade para quem vai tomar determinada decisão. Perfeito. Hélio, 20 segundos, diminuiu um pouquinho, que a Melissa já está ali. Tá bom, pode deixar. Bom, eu vou só falar mais uma hora aqui, tá bom? Tô brincando. Bom, para mim, o futuro, na verdade, vem da necessidade da formação de um ecossistema dentro das empresas, onde enxerguem que esse cliente é o mesmo e ele precisa de ser acompanhado, porque hoje entrante, amanhã inadimplente, depois pagante e novamente cliente. E a tecnologia necessária para fazer com que esse mundo se converse e que gere dados para que cada uma dessas fases possam utilizar na sua totalidade. É isso que eu imagino.
Perfeito. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição aqui. Valeu.